É possível conquistar inteligência emocional? A primeira coisa que eu quero conversar com você é o que é inteligência. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google com a pergunta assim, o que é inteligência, né? Nós temos a definição de inteligência, ser inteligente, ser uma pessoa inteligente, é tipo uma pessoa capacitada, é uma pessoa que consegue realizar, consegue fazer. É como se fosse uma pessoa dotada de algo, né? Como se ela tivesse algo junto com ela. E nessa pergunta, o que é inteligência, o significado, apareceu assim, é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. E aí eu fui perguntar, ok, então o que é faculdade? É uma possibilidade natural ou adquirida? Nesse conceito e nesses termos, então, inteligência é a possibilidade de compreensão, conhecimento, compreensão e apreensão, que no caso é o aprender, né? Então, olha só que interessante. Primeiro, eu conheço. Imagina você agora conhecendo alguém, indo conhecer alguém, né? Primeira coisa, oi, tudo bem e tal, ali a gente se apresenta. Eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou você e tal, que bacana, bom te conhecer. Primeira coisa é o conhecimento. Segundo ponto é a compreensão. Muitas vezes as pessoas conhecem e não compreendem. Então, depois do conhecimento, vem a compreensão, é o aprofundamento. Então, inteligência, primeiro é isso. Primeiro você está conhecendo agora inteligência emocional. Muitas pessoas conhecem a inteligência emocional, de ouvir falar, mas não tem ainda a compreensão, que seria aí uma segunda fase. Em segunda fase, uma compreensão do que é inteligência emocional. No conceito de inteligência, nós avançamos para essa segunda fase. O que seria, então, inteligência emocional? E aí eu venho com as compreensões, eu venho com informações, eu venho com vivência, eu venho com aquilo que está disponível a mim. E a terceira fase, um terceiro aprofundamento, seria o aprendizado, de fato. E nesse quesito de relacionamento, né, que eu dei o exemplo de você conhecer uma outra pessoa, essa terceira fase seria a intimidade. É quando você, de fato, aprende sobre aquela pessoa e você tem certa liberdade. Esse fundamento de inteligência, ele se aplica em tudo, e não necessariamente, não exclui, se aplica também na inteligência emocional. Primeiro, eu conheço, depois eu compreendo e, por último, eu aprendo. Muitas pessoas estão travadas na segunda fase, na fase da compreensão. Escutam falar, inteligência emocional, muito falado, virou já foi motivo de chacota, esteve na moda, de repente saiu, só que ela nunca deixa de ser importante. Já através de diversas pesquisas, pessoas que têm a inteligência cognitiva, têm o QI muito alto, isso não exclui a sua necessidade de inteligência emocional, né? Eu vou te explicar de uma forma científica agora, e de uma forma, através da neurociência, de uma forma rasa, só para você ter uma noção. Vamos supor que você esteja no meio de uma pescaria. Você está lá dentro de uma canoa, no meio do lago, e de repente você enxerga um jacaré muito perto de você. Seus olhos recebem a informação e eles jogam para o tálamo. O tálamo é como se fosse um receptor dos seus sentidos. Do tálamo vem para essa parte de trás aqui, a informação, tá? E antes disso, ela vai para a amígdala também. A informação, ela chega primeiro na amígdala do que nas informações, como é que eu posso, de um modo simplista. Primeiro ela chega no tálamo, indo para as amígdalas são as responsáveis pelo seu alerta, por saber se aquilo é bom, se é perigo, é onde faz você arregalar os olhos, ou suar, ou se preparar para lutar, ou fugir, né? Só que ela vai também para uma parte mais racional, para uma parte mais inteligente, dizendo, olha, esse jacaré, na verdade, ele está morto, ele não está vivo, ele está só boiando, ele não morreu. É a parte racional que te faz entender. Só que antes disso, vem para as amígdalas, sem ser a amígdala daqui, a amígdala do cérebro, tá?
ela vai para a amígdala. E quando chega na amígdala, bum, você já se assusta e se afasta. Caramba, isso aqui é um jacaré. E aí você grita e tal. Esse fator é onde a gente precisa meio que trabalhar e desenvolver. Porque nós estamos com uma programação, diria assim, uma programação de DNA, uma programação antiga que mantém esse seu comportamento, que mantém esse seu lidar. E muitas vezes nós não entendemos as coisas da forma qual ela deveria ser entendida. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o objetivo é levar inteligência para as suas emoções. Esse susto que as amígdalas nos dão, muitas vezes muitas vezes não, isso é um sequestro emocional. Ele simplesmente te leva a reagir, você não consegue pensar, você simplesmente faz, você não consegue trazer essa capacidade, né? Eu tô te falando de uma maneira mais exagerada, mas para você entender. Inteligência emocional não significa que quando você estiver numa situação de perigo, junto com um jacaré, como nesse exemplo, não significa que você vai, ai, tudo bem, não estou desesperado e tal. Não significa isso, tá? Muitas pessoas, nós não temos essa capacidade de frieza. Muitas pessoas acham que o fato de trazer esse conceito da inteligência emocional são pessoas que são o tempo inteiro equilibradas, assim, plenas, felizes. Oh, não é Buda, não é. Inteligência emocional não é ser Buda, inteligência emocional não é ser santo, inteligência emocional não é uma pessoa plena ali, ó, ai, pode me bater que tá tudo bem, pode me xingar que eu vou responder com amor, com paz. Não, isso não é inteligência emocional. As pessoas confundem. E por confundir, isso se tornou banalizado, porque as pessoas ficam se perguntando, mas como é possível, numa situação de risco, numa situação e tal, eu manter a calma? Calma, gente, relaxa. Deixa eu trazer luz para o que de fato é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela entra quando nós trazemos consciência para aquilo que nós estamos sentindo. Opa! Então, peraí. Muitas vezes, vou usar um outro exemplo. A pessoa acordou e ela já acordou puta de raiva. Já acordou por aqui, não sabe o que aconteceu, já acordou atrasado, atrasada, o menino chorando, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, não sei. Tá estressada. Chega no trabalho, fulano vem falar com essa pessoa e essa pessoa já descasca, responde mal. Passa o dia assim, no trânsito, buzina para os outros, arruma confusão, briga e tal. Chega à noite estressada ainda, com raiva ainda. Chega no final do dia, do mesmo jeito, vai dormir daquele jeito. Pá! Olha só. Ninguém está, como é que eu posso dizer? Não é sujeito à palavra. Todas as pessoas estão sujeitas a viver isso. Não existe ninguém que, tipo assim, nunca vou sentir, nunca vou passar por isso. Não. As pessoas estão sujeitas às emoções. E as emoções, elas são aliadas do seu corpo físico. Quando a pessoa sente medo, o seu corpo joga sangue para determinada área, para os seus músculos, para te fazer ou lutar, para te fazer fugir. A tristeza é um estado de stand-by, tristeza, para a pessoa entender, absorver tudo que sentiu, tudo que viveu, tudo que aconteceu, para que ela possa se preparar para se lançar em um novo ciclo. Então, todas as emoções, elas são aliadas do corpo físico. Só que as pessoas não têm essa consciência. Quando a gente fala de inteligência emocional, parece que, opa, mundo de Bob, agora vamos viver feliz, soltando fogos, festinha, tchac-tchac o dia todo. Não é isso. Não é. Então, nesse exemplo que eu usei do dia da pessoa que acorda já estressada, né, que acorda já com muita raiva e tal, onde entra a inteligência emocional? A pessoa acordou estressada. Peraí. Caraca, olha só o que eu tô sentindo. Olha só como eu tô estressado, puto da vida hoje. Aí chega a filha, chega o filho, chega a esposa, que nada tem a ver com sua raiva. E ao invés de você descontar, jogar, virar um monstro pra cima dessa pessoa, você pera. A raiva eu quem tô sentindo. Deixa eu entender, olha, amor, não tô bem hoje, tô com raiva e tal, não quero conversar. Só, beleza? Você começa a trazer luz. Você começa a se posicionar de um jeito diferente. Olha só como isso é importante. Do mesmo jeito, pessoas que estão em êxtase, em plena felicidade, e chegam em algum ambiente onde aquele ambiente não é de felicidade.
Se aquela pessoa continua em êxtase e não sabe se comportar, ela vai acabar causando um desconforto ali. E inteligência emocional é, opa, calma aí. Essa emoção me cabe agora, nesse momento? Esse sentimento, ele é congruente com isso que está acontecendo? Pera, é como se aqui estivesse as suas emoções e aqui estivesse a sua consciência. Você começa a entender ela, você começa a olhar de cima para ela. E o sequestro emocional é como você, as suas emoções te dominando, fazendo aquele bonequinho, né? Vai para lá, vem para cá, faz isso. Esse é o conceito de inteligência emocional. Não significa que as pessoas estarão bloqueadas de um sentimento de raiva, de um sentimento de inveja, de um sentimento de culpa, de diversos sentimentos ruins. Não significa, porque somos humanos, estamos suscetíveis a isso, estamos vulneráveis a esses sentimentos. E muitas vezes o que acontece com ansiedade, o que acontece com depressão, o que acontece nessas situações? As pessoas não conseguem se posicionar acima dos seus sentimentos. Muitas pessoas estão com taquicardia, estão suando, estão nervosas, não conseguem se concentrar e tal. Só que elas não conseguem entender que isso pode ser ansiedade. As pessoas estão num ciclo de, nossa, tô ficando, e vão se recolhendo, e vão ficando triste, e acham que se ficarem sozinhas vai resolver, mas não. Quando fica sozinha num canto, o seu corpo, o seu cérebro, ele entende, essa pessoa está triste, essa pessoa está sozinha, vamos dar mais tristeza para ela. E aí mais e mais e mais tristeza, mais e mais e mais depressão. Quando essa pessoa consegue se colocar acima dos seus sentimentos, ela consegue entender, opa, estou com esse sentimento, isso pode vir a ser ansiedade. O que eu posso fazer? Opa, a tristeza parece que está querendo me dominar. O que eu posso fazer? A raiva está querendo me dominar. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? E assim as coisas vão funcionando. Para raiva, para depressão, para ansiedade, estudos mostram que as pessoas precisam ter distrações, onde vão mudar a química do corpo. Então, muitas vezes, atividade física, uma música, ir para um lugar onde vai te distrair, os seus pensamentos vão mudar e ali os seus resultados serão outros. Então, eu já estou te falando agora a respeito de pensamento, como que o pensamento influencia na sua inteligência, como que o pensamento influencia nos seus sentimentos. Iago, mas eu não consigo dominar os meus pensamentos, parece que eu só penso merda o tempo inteiro. Ok, acontece, e para isso existem possibilidades de mudar isso, são distrações positivas, a meditação, que é o respirar, é o concentrar-se. Não adianta você ser uma pessoa que vai se revoltar com o que está acontecendo no seu corpo. Quando a revolta acontece, quando você percebe que está assim, não aguento mais e tal, você se inunda e se torna refém. Agora, quando você percebe que tudo isso está acontecendo e você consegue se posicionar acima, trazer visão para o que você está sentindo, aí sim você consegue direcionar para uma solução. Aí sim você consegue buscar alternativas. Então, toda alternativa para um sentimento, pensamento ruim, são distrações. Quais as distrações que você pode utilizar? E existem situações extremas onde parece porque é aquela frase, né? Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Quando eu estou de fato vivendo aquilo, quando eu estou de fato passando por aquilo, a teoria é completamente diferente. Os resultados são completamente outros. Aí sim, aí eu quero ver. Mas é exatamente, é aí onde entra. Esse é o ponto. Inteligência emocional é isso. E muitas pessoas só conhecem. Outras pessoas só compreendem. E nem todas as pessoas têm intimidade com a inteligência emocional. Então, para que eu tenha intimidade com a inteligência emocional, são onde essas situações extremas, situações adversas vão acontecer, e eu vou sentir, muitas vezes eu posso me permitir sentir, me permito sentir, mas tem limite, tem prazo. Eu vou me posicionar acima disso, eu vou entender o que eu estou sentindo, eu vou respeitar o meu corpo, eu vou buscar alternativas e possibilidades. E aí sim os resultados virão.
E aí sim, frutos, você vai colher os frutos das sementes que você plantou. Então aqui eu estou te trazendo de um aspecto geral, de uma visão ampla, de várias e várias possibilidades. E como que você pode utilizar isso ao seu favor, né? Então, Iago, é possível conquistar inteligência emocional? É possível conquistar inteligência emocional? Você conquista inteligência emocional a partir do ponto que você aprende. E não só quando você conhece, não só quando você compreende. Muitas pessoas aqui compreenderam o que é inteligência emocional. Entendi, compreendi. Bacana o que é inteligência emocional. Agora, deixa eu aprender. Como que eu aprender? Eu aplicar. É aquilo ser um reflexo na sua vida. É você conseguir ensinar isso para outra pessoa. E ensinar não basta só falar, é você ter provas de que você aprendeu verdadeiramente aquilo. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa cozinhando, né? Ela está cozinhando dentro de casa e tal, compreendeu, conheceu, compreendeu, beleza, fez ali. Será que ela consegue ensinar para outra pessoa como que faz aquilo? Será que quando as pessoas olham para ela, aquilo é um reflexo disso? Então, inteligência emocional não é diferente. Por que é importante ter inteligência emocional? Anotei aqui essa pergunta. Eu gosto de fazer essa associação, essa comparação dentro do sentido de imagine que uma pessoa foi sequestrada. O que é mais importante para essa pessoa que foi sequestrada? É sair, é ser livre. Então, a inteligência emocional, ela não é diferente. Ela é importante para que você sinta a liberdade de entender a respeito dos seus sentimentos e não ser dominado mais por tais sentimentos, por tais situações, por tais questões. Por isso a importância. É de você sentir que você tem domínio próprio. É de você sentir de que, opa, calma aí, esse sentimento está vindo. Vou dar mais um exemplo aqui, né, do que seria inteligência emocional. Muitas pessoas precisam se alimentar de modo saudável, trazer uma vida mais clean, uma vida mais limpa, uma alimentação saudável. E aí essas pessoas pegam e precisam comer um alimento diferente. E elas estão agindo por impulso para comer algo que é gordo, algo que é gorduroso, algo que é muito carboidrato, sei lá, algo que não faz bem. Quando se tem inteligência emocional, você percebe o desejo de comer aquela outra questão, aquela outra comida que não lhe convém nesse momento. E você sabe se posicionar e tomar uma decisão. Não, hoje, nesse momento, eu vou comer essa comida saudável, essa salada, esse suco, enfim, te trazendo luz para você entender o que seria essa inteligência emocional. Então, por isso a importância, para que você não seja dominado pelas suas emoções, né? Muitas vezes as pessoas vão ser explosivas e aí não serão, vão conseguir ter calma. Isso aconteceu comigo. Muitas vezes as pessoas vão querer, um vício de fazer algo que vai machucar outra pessoa, ou seja, uma sociedade, ou seja, um casamento, ou seja, com os filhos, e aí não faz, e aí respira e se mantém em plenitude, consciência. Tudo isso são fatores que influenciam, né? Tudo isso são fatores que estarão junto com a gente ali, que nos ajuda, nos traz um posicionamento a respeito da questão. Então, por isso, a importância de ter inteligência emocional. Vamos avançar para a nossa próxima pergunta, né? O que eu ganho adquirindo inteligência emocional? O que eu ganho adquirindo inteligência emocional? Eu escuto muito de pessoas, de atletas, falando assim, que é importante você ter uma visão de longo prazo, é importante você ter consistência, é importante você permanecer. O que vai acontecer comigo se eu não desistir, né? Eu escuto muito isso, eu vejo muito isso das pessoas. E a inteligência emocional é uma grande aliada nesse sentido. Então, o grande diferencial, um dos fatores, uma das habilidades emocionais é manter-se motivado. É você continuar ao longo da linha do tempo. Você ter uma visão da sua linha de chegada, do que pode acontecer. E muitas vezes as pessoas estão travadas, as pessoas estão bloqueadas, elas não estão conseguindo avançar, elas não estão conseguindo ter essa visão. Elas chegam no primeiro momento, faz durante um dia, faz durante um mês, e no final desse mês bate aquele cansaço porque o resultado não era como a expectativa que ela criou, e aí existe uma comparação com a grama do vizinho que é mais verde, o vizinho conseguiu e tal, e aí entra aquele ciclo, aquele vício, aquela questão toda e pum! A pessoa não consegue ser produtiva, ela não consegue avançar. Então, para que você consiga avançar ao longo da sua linha do tempo, para que você consiga trazer essa consistência, para que você consiga trazer esse posicionamento, suportar a pressão,
inteligência emocional vai ser o seu aliado. Por isso é importante. Eu não estou falando só de sequestro emocional, né? Algumas pessoas falam, isso não é uma verdade. Outra coisa que eu quero aqui desmistificar para você. 20% de um sucesso de uma pessoa é o QI, né? Já trouxeram aí que 20% de um sucesso é QI, a inteligência cognitiva, racional. E esses outros 80% ficaram em branco. Tipo, o que seria esses 80%? Pessoas que não leram direito o livro dizem que o livro do Daniel Goleman, dizem que esses 80% é inteligência emocional. E o próprio autor deixa isso muito claro, não é. Esses outros 80% são outras possibilidades, entre eles, né? Inteligência emocional, e aí entra a sua capacidade de motivar-se, a sua capacidade de conhecimento, a sua capacidade de posicionar-se. Então, a inteligência emocional, ela tem cinco habilidades. Quais são elas? Você identificar as suas emoções, você entender as suas emoções, compreender. Primeiro você identifica, depois você compreende. Depois, motivar-se, entender a emoção do outro, empatia. E, por último, você conseguir se relacionar. Então, essas outras etapas, esses outros 80%, deixam outras coisas em espaço. Deixam aí um leque diria assim, né? Só para você entender. Sorte, quesitos espirituais, conexões, networking, de um sucesso de uma pessoa, né? Cultura, tudo isso envolve o sucesso de uma pessoa. Então, 20% sim é cognitivo, inteligência cognitiva. Não sabemos em pesquisa quantos por cento é de inteligência emocional, mas sabemos que a inteligência emocional é um dos fatores principais para essa pessoa conseguir avançar. É um dos fatores principais para que essa pessoa consiga ter sucesso ao longo da sua linha do tempo. Então vamos lá. Mais um ponto respondido. O que eu ganho adquirindo inteligência emocional, eu quero contar um pouco da minha história aqui dentro da inteligência emocional. Na minha jornada de inteligência emocional, eu comecei isso em 2016. Eu era uma pessoa totalmente impulsiva, eu era uma pessoa que estava seguindo a manada, eu era uma pessoa que estava tendo uma vida completamente disfuncional dentro de todos os meus pilares emocionais, pilar espiritual, meu pilar conjugal. Hoje eu sou casado, minha bebezinha tá no forno, tá vindo aí, minha princesa Alice. Então, se eu não tivesse adquirido inteligência emocional em 2016, eu tenho certeza que agora, em 2021, minha vida não seria essa. Minha vida não seria mesmo essa. Minha vida seria totalmente disfuncional. Os resultados que eu tenho colhido, como eu tenho sido, seria totalmente disfuncional. Eu tinha algumas empresas e eu abria as empresas 10 horas da manhã, chegava à noite, 10 horas da noite, fechava a empresa e ia na época que o Jean, e essa época o Jean também tinha loja no mesmo shopping, eu ia para barzinho, eu ia buscar, ficava em um canto, em outro, buscar distrações, coisas que não me agregavam. E aí bebia, ficava ali com amizades que não eram promissoras, com conexões que não eram promissoras, chegava 1 hora, 2 horas da manhã em casa, no outro dia levantava 10 horas da manhã de novo, cansado e não era produtivo. E isso era um ciclo repetitivo. E, na verdade, eram sementes plantadas, né? Tudo que eu estava vivendo, na verdade, eu estava plantando sementinhas. E com certeza eu colheria aqueles frutos. Com toda certeza eu colheria aqueles frutos. E chegou um momento que eu estava numa roda de pessoas, de conhecidos, e eu vi que todos eram mais velhos que eu, por volta de seus 30 anos, 32 anos, e eu na época tinha o quê? 2016? Nem sei, eu devia ter uns 20 e poucos anos. E eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, se eu não mudar minha vida hoje, o meu futuro vai ser esse. Eles não têm uma família, eles não têm condições financeiras, eles não têm, sabe, um chão firme, não tem uma estrutura, uma vida que eu quero. Vivem num mundo de distração e, tipo assim, cara, se você vive isso, se você acha que isso faz sentido para você, tá tudo bem, mas para mim aquilo não faz sentido, não fazia sentido. E eu acredito nisso. Se você quiser continuar, responsabilidade sua. Mas eu não queria. E foi quando eu tomei a decisão de buscar isso. Foi quando eu tomei a decisão de aprofundar na minha inteligência emocional. Foi quando eu disse assim, chega,
eu não quero mais viver isso, eu quero um futuro, eu quero uma família, eu quero ser próximo, eu quero ser amigo de Deus, eu quero uma vida diferente dessa vida que eu estou levando hoje. E aí eu vivi o processo, e eu estou nesse processo. Esse processo ele não tem fim. Nós somos testados constantemente, consistentemente, diariamente. E se você não tiver consciência a respeito da sua vida, daquilo que você quer, de como você está, não vai fluir. As coisas não vão funcionar. Você vai ser uma pessoa que vai continuar vivendo, sendo influenciada por emoções negativas, por pessoas negativas, e não vai ter, de fato, aquilo que você tanto queria para a sua vida. Então, eu comecei isso em 2016. De 2016, fiz viagens, fiz curso, e aí eu decidi pagar esse preço. De lá para cá, eu não paro. Sempre que eu posso, eu estou buscando conhecimento. Sempre que eu posso, eu estou com um livro diferente, eu estou com uma leitura nova e sempre trazendo inteligência emocional. Então, é possível conquistar inteligência emocional? É possível. É possível. Mas lembra, primeiro você conhece. Primeiro você conhece. Depois você compreende. E por último, você aprende. Nós temos que sair desse nível. Nós temos que sair desse ponto do segundo ponto de só compreendi, ok, entendi. Eu tenho que ir para o nível da intimidade. Eu tenho que ir para o nível da profundidade. Eu tenho que ir para o nível da profundidade. Então a gente tem que sair desse ponto da superficialidade, de simplesmente de conhecer, compreender. Eu preciso da intimidade. Eu preciso da profundidade. Iago, como que eu vou ter profundidade? Decisão, entrega. 1% todos os dias. Aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. Vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona, o que está dando errado, o que está funcionando, o que não está, como que você pode mudar, como que você pode melhorar. E vai fazendo consistentemente. Em 2020, é porque os anos 2021 bagunçou tudo, né, com esse trem dessa pandemia. Agora, no ano de 2019, eu me mudei, eu saí de uma cidade e fui para outra, uma cidade completamente desconhecida, porque o que eu queria era profundidade, o que eu queria era viver muito mais do que a compreensão. O grande aliado de qualquer sucesso é o seu mindset. O grande aliado da constância é o seu mindset. O grande aliado de uma vida em paz, de uma vida tranquila, um grande aliado de suportar a pressão do dia a dia é o seu mindset. São as suas emoções. Então traga inteligência emocional para sua vida. Pra você aplicar no seu profissional, para você aplicar nas áreas, em todas as áreas, e ver os frutos disso. Mas saia do conhecimento, saia da compreensão e entre no aprendizado, na intimidade. Para as pessoas te olharem e falar, esse cara tem inteligência emocional. Essa pessoa tem inteligência emocional. Essa pessoa ela consegue passar isso para a gente de um jeito diferente. Essa pessoa consegue mostrar, viver. Ela é um exemplo de inteligência emocional. Esse é o ponto em tudo. Inteligência significa compreensão, conhecimento, compreensão e aprendizado, ok? E esse é o nível que nós devemos estar, no terceiro nível. Só aprende quem consegue ensinar. Então, quando você tiver essa consciência, a gente avança. Saia da compreensão. Saia do superficial em tudo na sua vida. Saia do superficial em tudo na sua vida. Busque o profundo. Entre na profundidade. Seja de conteúdo, seja da ação, seja da experiência, seja o que for.